Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala, de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, é o Frater Cassiano Camilo Compostela, neste que já é o nosso 20º vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Agradecemos, portanto, o efetivo apoio, participação, comentários, sugestões, compartilhamento dos senhores até o presente momento na construção deste nosso canal. Bem, dignos, o nosso tema de hoje é meditação. Mais especificamente, quais são os 3 principais erros, os 3 principais desajustes ou os 3 principais enganos no que tange à técnica, à prática e ao conceito meditação. Antes de entrarmos nestes 3 desajustes e grandes enganos, é importante compreendermos que, do ponto de vista tradicional, do yoga principalmente, a meditação vai possuir 7 passos fundamentais. E estes 7 passos, essas 7 etapas, quando bem compreendidas, lhe dão o poder de melhor organizar as tuas forças e colocar em prática a meditação. Estes 7 passos, resumidamente, vamos explicá-los rapidamente, ponto a ponto, para que você compreenda a essência do yoga: é Yama e Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana e Dhyana, sendo sucedido pelo Samadhi. O que esses termos um tanto quanto confusos ou numa outra língua, neste caso em sânscrito, uma língua de origem indiana, significam? O Yama e o Niyama, rapidamente, significam a organização, a limpeza, a purificação externa e interna. Isto significa que você deve organizar o seu próprio ambiente externo e interno antes de proceder com a meditação. Até escrevi recentemente em nossa página no Instagram, se não me falha a memória, sobre isto: antes de sentar-se para meditar, lave a louça. Ou seja, antes de você propriamente sentar-se para meditar, organize a tua cama, organize o teu quarto, lave a sua louça, enfim, posicione cada coisa no seu devido lugar e tenha um lugar para cada coisa. Na medida em que você organiza o teu ambiente, por mais simples, pequeno ou complexo, grande que ele seja, você também organiza a tua mente, organiza o teu mundo interior. Assim como é abaixo, é também acima, ou aquilo que está fora reflete aquilo que está dentro. Portanto, organize o seu mundo externo e o seu mundo interno também ganha maior direcionamento. O ponto seguinte, dignos, é o Niyama, ou seja, é a purificação dos próprios sentimentos, focando a sua mente, o seu coração, as suas emoções nos mais elevados e nobres níveis vibratórios, na bondade, no perdão, na compreensão, no altruísmo, na luz maior. O passo seguinte é a postura ou asana, não estes asanas que se vê em geral em fotografias de yoga um tanto quanto complexos, parecendo um malabarismo. Não, você pode praticar um asana absolutamente simples. Na prática e tradição Rosa Cruz, por exemplo, o nosso asana consiste em sentarmos-nos numa poltrona, numa cadeira, coluna perfeitamente ereta, os ombros devidamente alinhados e os pés, de preferência descalços, sobre o chão, as mãos sobre as pernas e aí sim adotarmos um processo de imobilidade. Isso é importante, é você ser capaz de permanecer imóvel durante um certo período de tempo pré-determinado. A sua meditação, portanto, vai durar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, depende do seu tempo e da sua capacidade de concentração. O passo seguinte, tradicional, é você prestar atenção na respiração. A respiração é o que vai carregar a vitalidade cósmica, este Ki,
axé, o chi, essa energia vital universal, ela é conduzida, ela é circulada pela respiração. Este prana conduzido pela respiração deve dar-se de forma tranquila, em simétricas, inspirações e expirações. Inspirar e expirar. Inspirar e expirar de tal maneira consciente e dirigida que o seu próprio coração, os seus batimentos cardíacos, a sua circulação, a sua mente entre num processo de serena tranquilidade. Isso é o pranayama, basicamente. O passo seguinte é o pratyahara, que é você também abster-se dos próprios sentidos. Feche os seus olhos, procure um ambiente silencioso ou propriamente o mais silencioso possível. Sabemos ser isto tanto quanto difícil nos grandes centros urbanos da atualidade, ou coloque uma música, né, que lhe permita um relaxamento, enfim, trabalhe com os sentidos. O incenso também vai lhe ajudar na construção desta abstração dos sentidos. Fechar os olhos, uma música, um incenso, se lhe for possível, estabelecendo, portanto, essa conexão a partir dos sentidos. E a concentração, ou dharana, que é a capacidade de dirigir a energia física, mental e psíquica para um determinado ponto. Portanto, é manter os seus pensamentos numa imagem, seja uma imagem de um Buda, de um Cristo, enfim, de alguma entidade, mestre cósmico, enfim, de uma paisagem, ou mesmo manter os vossos olhos da imaginação e da visualização sobre algo um tanto quanto mais mítico, seja como for, escolha, seja lá qual for, escolha uma imagem, um ser, sobre o qual manter a vossa atenção interna e exercite a capacidade de visualização. Isto é manter o poder de concentração. E por fim, quando você se torna uno com este processo de concentração, com a imagem com a qual você propriamente escolheu, aí sim você entra num estado meditativo. Isto é meditar, é alcançar este estágio de unificação, este estágio de plenitude no processo de concentração. Aí se atinge o ápice do processo meditativo, sendo seguido por vezes como um apogeu de iluminação pessoal. Basicamente, dignos irmãos e irmãs, são esses os 7 passos. Vamos entrar agora, especificamente, nos 3 principais erros e desajustes no que tange a meditação. Antes, claro, se você está assistindo até aqui, recomendo que você curta este nosso vídeo, que você assine o nosso canal, que ative as notificações, verifique se você ativou as notificações e deixe também aqui embaixo os seus comentários. Eu respondo todos os comentários e posiciono ali também as anotações que os senhores vão sugerindo como tema para esse nosso canal. Isto é importante, dignos. Vejamos o seguinte, os 3 principais erros. O primeiro erro é pensar que meditação é relaxar. Veja, geralmente as pessoas dizem isso, né? Eu pratico meditação, que eu quero relaxar, eu quero entrar num processo de relaxamento, mas na verdade, meditação não é relaxar. É o contrário, é o oposto, é o inverso disto. Meditação é concentrar, meditação é focar. O que é relaxar? É você num dia de domingo, por exemplo, sentar-se para assistir um programa televisivo e de pés para o alto no seu sofá, ficar com a mente perfeitamente livre, assistindo um Faustão da vida. Isso é relaxar. Meditação é o contrário. Meditação requer que você tenha uma organização externa e interna, que você preste atenção na respiração, que você estabeleça uma imagem, que você tenha uma postura imóvel. Portanto, meditação é tensionar. Quando nós estudamos em vídeos anteriores, recomendo que você visite esses vídeos anteriores sobre magia, nós falamos sobre isto, que a magia é a arte de concentrar energias, de intencionar, de criar tensão interna.
Então, quando você cria esta tensão interna também pela meditação, você não está relaxando, mas está intensificando, está ali, na verdade, direcionando. Então, meditação, esse é o primeiro grande erro, não é relaxar. Meditação é intencionar, é criar tensão. Claro que com o passar do tempo, na medida em que você domina a técnica, o conceito e a prática, ela vai lhe conduzir a estados mais relaxados. Mas inicialmente, meditação não é relaxar, meditação é tensionar. O ponto seguinte a posicionarmos aqui em nosso estudo de hoje, dignos, é que meditação não é não pensar em nada. Há esse conceito, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a meditação é ficar no mundo das nuvens, não pensar em nada. É novamente o oposto, o inverso. Meditação é sim pensar, mas pensar numa única coisa, estabelecer um único objetivo, focar numa única ideia e numa única imagem. Portanto, meditação não é não pensar em nada, mas é pensar numa única coisa e focar nisto. Este é o segundo grande erro no que tange a meditação. E o terceiro grande erro no que tange a meditação é de que a meditação ela vai nos trazer iluminação de forma imediata, na prática cotidiana, quando ainda estamos nos estágios de iniciante. E em verdade, não. A meditação vai nos trazer a sombra. Ela vai trazer à tona as nossas imperfeições, limitações, incapacidades de concentração, de autodomínio e de autodirecionamento. Quando o indivíduo senta para meditar, começa a coçar aqui, acolá, vem um pensamento de preocupação com o que deve ser feito, com o que se deixou de fazer, um turbilhão de ideias que vão borbulhando no coração e na mente do indivíduo. Tudo isto revela a incapacidade dele de direcionar as próprias forças, as próprias energias. Portanto, dignos irmãos e irmãs, meditação é um processo também de encontro com as próprias sombras, com as próprias imperfeições e com as próprias incapacidades. Este é o grande terceiro erro da meditação, ou do que tange, ou do que se pensa sobre meditação. Meditação inicialmente não vai te conduzir à iluminação, mas o encontro com as sombras. Num estágio mais avançado, sim, haverá uma conexão de maior relaxamento, de um pensamento mais abstrato e ao mesmo tempo de iluminação. Entretanto, nos primeiros passos, não espere por esta facilidade, não espere por esta luz. Tenha a força, a energia, tenha a disposição e a clareza para enfrentar estes desafios e estas sombras. Os três principais erros da meditação: pensar que ela nos processos iniciais é relaxar, não é intencionar. Pensar que é não pensar em nada, meditação, mas na verdade meditação é sim pensar, mas pensar numa única coisa. E pensar que logo inicialmente ela trará iluminação. Não, ela nos fará encontrar as nossas próprias sombras. Digníssimos irmãos e irmãs, quem vos falou aqui foi o Frater Cassiano Camilo Compostela, neste que é o nosso 20º vídeo em nosso canal no YouTube. Agradeço a participação, comentários, bem como sugestões para os próximos vídeos. Sejam sempre muitíssimo bem-vindos. Frater Cassiano Camilo Compostela, paz profunda.